Num recanto esquecido pelo tempo, onde a terra parecia ter secado e os ventos levavam memórias de outrora, vivia um homem de coração singelo e alma resiliente, chamado Gabriel. Sua história não era de riquezas ou triunfos fáceis, mas sim de lutas diárias e superações que o moldaram com a força da fé. Desde a infância, Gabriel enfrentou adversidades que o levaram a duvidar se o caminho da esperança algum dia se abriria diante dele. Em cada esquina de sua existência, surgiam obstáculos que pareciam intransponíveis. A rotina exaustiva, as perdas dolorosas e a solidão foram companheiras constantes, fazendo-o sentir-se como se estivesse caminhando por um deserto sem fim. Os dias passavam lentamente naquele cenário árido, onde a paisagem refletia o vazio interior que, por vezes, invadia seu espírito. A terra estéril e o céu sem nuvens pareciam espelhar a angústia de um coração sedento por renovação. Em suas caminhadas solitárias, Gabriel fitava o horizonte, onde o céu se fundia com a terra, imaginando-se, algum dia, aquele vasto deserto revelaria um caminho que o levasse à luz e à transformação. Numa tarde escaldante, enquanto o sol castigava a terra e o calor tornava cada passo um desafio, Gabriel parou diante de uma árvore solitária, a única que, com sua sombra modesta, ainda oferecia abrigo à vida. Ali, como que por um sussurro vindo do próprio vento, ele lembrou-se das palavras do profeta Isaías. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela já está surgindo. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Essas palavras invadiram seu ser, acendendo uma chama de esperança que ele achava há muito extinta. Não era apenas uma promessa, mas uma verdade que pulsava em seu interior, anunciando que, mesmo no meio da aridez, Deus estava prestes a transformar a realidade. Naquela mesma noite, sob o manto estrelado, Gabriel ajoelhou-se em oração sincera. Em meio ao silêncio da escuridão, ele entregou a Deus todas as suas angústias, dúvidas e medos. Cada palavra proferida era um pedido de socorro, ao mesmo tempo, um ato de fé. Ele rogava para que, de alguma forma, uma luz surgisse em seu caminho, como uma demonstração de que a mão divina estava presente, mesmo quando tudo parecia perdido. Em seu íntimo, sentia um calor reconfortante, como se o próprio Criador estivesse lhe dizendo: confie, pois eu estou abrindo um novo caminho para você. Nos dias que se seguiram, a vida de Gabriel começou a se transformar de forma sutil. Depois, espetacular. Pequenos milagres surgiram no seu cotidiano. Um vizinho que se dispôs a ajudar, uma fonte de água inesperada em meio à seca, ou até mesmo um reencontro com alguém há muito perdido. Cada gesto de bondade, por mais simples que fosse, confirmava para ele que Deus estava, de fato, abrindo um caminho novo. Aos poucos, a sensação de desamparo deu lugar a uma gratidão avassaladora. Gabriel passou a enxergar a beleza escondida em cada detalhe, percebendo que até mesmo os menores acontecimentos eram parte de um grande plano divino. À medida que sua fé se renovava, Gabriel começou a compartilhar seu testemunho com os moradores da comunidade. Em encontros humildes, ele relatava como, em meio a uma vida marcada por desafios e desilusões, encontrara forças para acreditar novamente. Quando Deus abre caminhos, nada é impossível, dizia ele com convicção, suas palavras impregnadas de uma esperança contagiante. Cada história compartilhada tocava os corações, incentivando aqueles que se sentiam perdidos a buscar a luz da fé. Aos poucos, o ambiente antes marcado pela desesperança transformava-se em um espaço de comunhão, onde a fé e o amor eram celebrados como os verdadeiros milagres da vida. A transformação não se restringiu ao espírito individual de Gabriel, mas irradiou por toda a comunidade. Velhos conflitos foram sanados, corações endurecidos se amoleceram e a união passou a ser o lema de um povo que redescobriu o valor da esperança. As ruas que outrora eram silenciosas e desertas começaram a se encher de vida, com crianças brincando e adultos sorrindo, como se cada novo dia fosse um presente divino. Casas abandonadas foram restauradas. Aos poucos, a região passou a ser conhecida como o lugar onde o impossível se tornava possível, onde os desertos eram transformados em jardins floridos pela fé. Em um domingo radiante, a comunidade se reuniu ao ar livre, num campo que outrora fora símbolo de aridez, mas que agora exibia o vigor de um milagre. Sob um céu azul sem nuvens,
Com o sol banhando cada rosto com sua luz dourada, todos se uniram em oração. Gabriel, com seu semblante sereno e os olhos brilhando de emoção, conduziu a celebração, invocando novamente as palavras proféticas. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela já está surgindo. Naquele momento, o vento parecia responder, sussurrando segredos de renovação e confirmando a verdade daquele versículo. A cada oração, a certeza de que Deus estava abrindo caminho se fortalecia, e a comunidade experimentava uma paz que há muito não conhecia. A natureza, antes dura e inflexível, agora se apresentava como um testemunho vivo da intervenção divina. O deserto, que era sinônimo de isolamento e desesperança, começava a se transformar. Pequenas plantas brotavam das rachaduras da terra, e um riacho, antes inexistente, corria suavemente, trazendo vida onde só havia a promessa do milagre. Cada detalhe da paisagem era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a presença de Deus transformava tudo ao seu redor. Gabriel, ao contemplar essa mudança, sentia-se parte de um quadro maior, onde cada elemento contribuía para a narrativa da fé e da redenção. Enquanto a comunidade florescia, também crescia o compromisso de transformar vidas. Pessoas que antes se entregavam ao desânimo encontravam novas forças para lutar por seus sonhos. Jovens redescobriam a vontade de estudar. Os anciãos passavam seus conhecimentos e todos se engajavam em projetos que promoviam a educação, a saúde e o bem-estar coletivo. Gabriel tornou-se um líder humilde, sempre ressaltando que sua força vinha não de suas próprias habilidades, mas da graça que Deus derramava sobre ele. Minha jornada é a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus abre caminhos e renova as esperanças, dizia ele, incentivando cada pessoa a acreditar que um milagre estava sempre a um passo de distância. Em momentos de reflexão, enquanto caminhava pelas trilhas que agora pareciam repletas de possibilidades, Gabriel recordava os dias de incerteza e dor. Lembrava-se de noites frias e solitárias, dos momentos em que sua fé vacilara diante das adversidades. Mas também recordava o instante sublime em que, ajoelhado em oração, sentirá o toque suave da presença divina, que lhe dizia para não desistir. Essa memória tornou-se sua maior fonte de força, uma luz interna que o guiava mesmo nos caminhos mais escuros. Cada obstáculo superado era uma prova de que Deus estava sempre presente, abrindo um caminho de luz onde antes havia apenas sombras. O tempo passou, e a história de Gabriel se transformou em lenda viva, contada de geração em geração. Crianças ouviam com fascínio os relatos de um homem que, contra todas as probabilidades, encontrou a coragem de acreditar que Deus abria caminhos. Os ensinamentos de Gabriel passaram a ser a base de muitas reuniões comunitárias, e sua mensagem de fé, amor e superação ecoava em cada canto da região. Não importa quão árido seja o deserto da vida, a fé em Deus transforma tudo. Era um refrão que inspirava a todos a seguir em frente, mesmo diante dos maiores desafios. Nos seus últimos anos, Gabriel dedicou-se a registrar cada passo de sua jornada num diário simples, mas repleto de ensinamentos e reflexões profundas. Suas palavras eram um convite à introspecção e à descoberta do poder transformador da fé. Em uma tarde tranquila, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons de laranja e rosa, ele escreveu: que cada um de nós possa enxergar, mesmo em meio à escuridão, a luz que Deus deposita em nossos caminhos. Pois, onde há fé, há milagre. Essas palavras, cheias de humildade e sabedoria, passaram a inspirar muitos que buscavam respostas e força para enfrentar seus próprios desertos. O Diário de Gabriel tornou-se um legado, uma herança espiritual que reafirmava a mensagem de Isaías e recordava a todos que, quando Deus abre caminhos, a vida se transforma. Assim, a narrativa de Gabriel, marcada pelo encontro com o divino e pela transformação dos desertos em jardins de possibilidades, permanece como um testemunho eterno. Sua história nos ensina que, mesmo diante das mais implacáveis adversidades, há sempre um novo caminho a ser desbravado, um caminho de luz, amor e renovação. Cada desafio superado é uma vitória que ecoa a certeza de que Deus, com sua infinita misericórdia, nunca abandona aqueles que depositam sua fé nele. Que possamos, assim como Gabriel, ter a coragem de seguir adiante, confiantes de que, por mais árido que seja o terreno, sempre haverá um milagre esperando para brotar. Pois a verdadeira riqueza
não reside nas posses materiais, mas na capacidade de transformar a própria vida através da fé. E, ao final de cada deserto, há um oásis de esperança que renasce, trazendo consigo a promessa de dias melhores e a certeza de que, quando Deus abre caminhos, Ele também abre nossos corações para a verdadeira mudança.